Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje, quinta-feira, um dia muito especial, não falei nem para vocês. Hoje é dia do meu aniversário, então vai dar tudo certo. Caiu até o falou mesmo. Caiu até o... Parabéns. Obrigado. Vocês são muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Muito bom dia. E eu queria só saber de vocês. Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Eu vou pedir, o Lucas está aqui no chat, entra no chatzinho, dá um ok, o áudio tá bom, estou te escutando, só para a gente saber, pode ser? Tá bom? E o Lucas vai monitorar com a gente, o Lucas está confirmando que está recebendo as mensagens, show de bola, então vamos iniciar. Pessoal, meu nome é Rogério Logeto, aniversariante do dia, sou gestor de marketing do Grupo YKP, uma empresa com 33 anos de história, com muita tradição em soluções de gestão empresarial e soluções fiscais. Hoje temos um webinar muito especial, que vai ser apresentado pelo meu amigo Lucas Mota. Ele é da Silvio Mota. Jesus, Lucas é ele. Lucas é ele. Vocês estão vendo que aniversário é karma, né, gente? Desculpa aí. Ele vai apresentar as 5 principais tendências de 2024 para o procurement e como incorporá-las no dia a dia da sua empresa. Também temos conosco o meu amigo Emerson Piovano. Emerson Piovano, não vou errar. Ele, na verdade, ele sentou por muito tempo do meu lado, então eu estou brincando com ele. Ele vai falar sobre o papel da YKP na implementação dessas soluções. Como vocês estão vendo aqui na agenda, está projetando a tela, né? Tá, sim. Como vocês estão vendo aí na tela de vocês, o nosso webinar está planejado para ter 45 minutos a 1 hora. Não mais que isso, tá bom? Sendo os últimos 10 e 15 minutos finais dedicados a responder as suas perguntas. Então, as perguntas que vocês tiverem, vocês vão colocar no chat. O Lucas, ele vai recepcioná-las e no final da apresentação nós vamos passar para os nossos apresentadores, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou soltar uma breve pesquisa, mas não vai ser agora não. Eu vou começar fazendo uma apresentação formal. Lucas, por favor, a próxima página. Esse homem bonito que vocês estão vendo. Hoje, o nosso palestrante principal é o Silvio Mota, não errei. Diretor global de canais de parcerias da empresa que se chama Mercado Eletrônico. Sim, para quem não conhece o Mercado Eletrônico, é uma empresa com mais de 30 anos de mercado, parceira da YKP, nossa empresa, responsável pelo desenvolvimento da principal solução de e-procurement e e-sourcing do Brasil. Silvio Mota é diretor global de canais e alianças do mercado eletrônico, possui ampla experiência em funções de gestão, totalizando 22 anos de atuação na área. Destaca-se em inovações, transformação digital, digitalização, sustentabilidade e aplicação de tecnologias como inteligência artificial e machine learning. Seja muito bem-vindo conosco, Silvio. Muito obrigado. Beleza. Na sequência, por favor, Lucas, a próxima página. Temos também conosco esse homem tão bonito quanto, chamado Emerson Piovano. Obrigado. Ele é gerente de negócios para a transformação digital da YKP. Graduado em análise de sistemas administrativos pela FASP, pós-graduado em Compliance Digital pelo Mackenzie, há 20 anos atuando no mercado corporativo com soluções de ponta para redução de custos, aumento de performance, automação, governança e gerenciamento de riscos. Obrigado, Lele. Piovano vai apresentar as especialidades da YKP como implementador de soluções de procurement e sourcing. Pessoal, agradeço aí, vou pedir para o Lucas, próxima página, por favor. Beleza, agora eu saio daqui e vou deixar eles apresentando. Vocês estão em muitíssimas boas mãos. E não se esqueçam, o chat para fazer perguntas. Façam as perguntas, a gente passa no final do webinar. Silvio, está contigo. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos aí. A ideia aqui é uma apresentação rápida. Então, como o Logeto comentou, no final vamos ter a abertura para perguntas e respostas e, obviamente, podemos conversar em seguida pessoalmente com vocês. Tá bom? Eu vou apresentar para vocês aqui as 5 principais tendências de 24 deste ano para e-procurement, dividir um pouquinho do nosso conhecimento, tá bom?
Então, o primeiro slide fala exatamente das tendências. A nossa fonte foi o Embrace, Instituto Brasileiro de Supply Chain, é um dos institutos mais desenvolvidos para a nossa área, né, para a área de procurement. A primeira tendência são as próprias plataformas que o mercado eletrônico tem, que o Logeto comentou um pouquinho. E procurement, source, marketplace, B2B, etc. Continua sendo uma tendência e eu acredito que essa tendência vai permanecer para os próximos anos, ou seja, as empresas estão cada vez mais se automatizando nessa etapa. A segunda tendência... Ops, travou. Travou porque eu apertei o botão errado. Boa. A segunda tendência, Data Analytics, cada vez mais temos que mergulhar nesse mundo de Analytics. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais profundamente sobre esse tema, mas realmente, cada vez mais nós teremos mais dados para fazermos esse tipo de análise e temos que trabalhar da melhor forma possível com ele, não é? O terceiro ponto, inteligência artificial. Esse é um tema que já está em desenvolvimento há alguns anos, porém, o ano passado, com o ChatGPT, acelerou demais. Então, hoje tem muitas startups, muitas novas aplicações para IA, inclusive dentro da nossa plataforma. Eu também vou explorar esse item um pouquinho mais para frente. O quarto ponto, automação de processos, o famoso RPA, né, Robot Process Automation. Então, cada vez mais automatização de processos. E o último ponto, microserviços, ou seja, tecnologia. Como tornar as tecnologias atuais, as mais antigas, se tornar mais atuais de uma forma mais eficaz e mais rápida. Mas se a gente reparar nessas 5 tendências, pessoal, para que a gente pode resumi-las em 3, que é Data Analytics e IA, obviamente as duas muito interligadas, mas é o que está comandando muito o mercado de hoje, e todo o restante, ou quase todas as tendências estão apoiadas em tecnologia. Então, são 3 pontos, IA, dados e tecnologia, são esses 3 pontos que eu queria abordar um pouquinho mais profundamente com vocês, tá bem? Bom, então, como construir o futuro de compras baseado exatamente nesses 3 pilares? IA, dados e tecnologia, tá bem? Então, começando com... acho que é importante a gente fazer um preâmbulo inicial sobre onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Então, o estado atual e o futuro de procurement. Então, acho que nesse slide aqui seria interessante vocês tentarem situar a sua empresa. Vocês estão mais do lado atual, mais do lado de futuro de procurement, ou estão no meio. Então, seria bem interessante isso. Então, do lado esquerdo aqui do slide, qual é o estado atual efetivamente desse mercado, né? Então, plataformas de procurement, que a gente vai explorar um pouquinho mais hoje aqui, muito focado em controles e processos. Então, a gente está muito preocupado, as empresas muito preocupadas com controles e processos ainda. Atuamos de uma forma reativa, menos proatividade, mais atividade, então atendendo muito mais as demandas. Continuamos com um foco muito forte em savings, então as empresas pressionam muito as áreas de vocês, as áreas de procurement, na parte de savings, como eu extraio mais savings das minhas negociações. Os processos, muitos deles ainda são muito manuais, por isso que uma das tendências ainda muito fortes são das plataformas, então as empresas estão percebendo cada vez mais valor em implementar uma plataforma como a nossa, para substituir esses processos manuais. E, por fim, competências transacionais. Ainda estão muito focadas em competências transacionais, e o IA, dados, vou falar um pouquinho mais para frente, está vindo exatamente para auxiliar todos os profissionais nisso, ou seja, deixar de gastar mais tempo com o transacional e focar mais no campo estratégico. Acho que é o sonho de consumo de todas as empresas. Portanto, ao final desse lado, do lado esquerdo aqui, o nosso principal foco ainda é a excelência profissional. Tá bem? Do lado do futuro do procurement, para onde nós estamos indo, né? Então, buscando tecnologias digitais cada vez mais atualizadas, também vou falar um pouquinho mais para frente. Data Analytics, estávamos na área dos dados e continuamos nela, e juntamente com o IA, também vou falar um pouquinho mais para frente. Gestão de risco e estabilidade aqui muito forte, cada vez mais forte a parte do ESG. Proatividade, então o futuro é exatamente isso, como nos deixarmos a reatividade para trás, nos tornarmos cada vez mais proativos, ou seja, tentarmos identificar um futuro melhor. Compliance transparente, então a área de procurement, a área de compra sempre é muito, está sempre em cima dos holofotes, então como tornar a área de compliance, auditoria, cada vez mais transparente para quem quiser olhar. Processos cada vez mais automatizados, como eu tornar o famoso touchless, algumas etapas do processo de compras que não precisam ser trocados, por isso o IA vai auxiliar muito o nosso dia a dia. Obviamente, com tudo isso, suportar cada vez mais a decisão das companhias e trazer competências estratégicas também. Portanto, no final ali, focar muito mais em geração de valor. Então, onde nós estamos e para onde nós queremos ir, ok? Silvio, eu sei que vocês não estão me vendo, pessoal,
mas eu vou pedir, fazer uma parte aqui, eu vou pedir para a Camille soltar uma pesquisinha para vocês. A gente quer entender melhor a necessidade que vocês têm na área de compras e tudo mais, e eu vou aproveitar esse momento que o Silvio vai passar o chat, e eu vou pedir para a Camille soltar então essa primeira pesquisa, tá bom? É rapidinho, pessoal. Combinado, pessoal. Recebendo a pesquisa aí, participem com a gente, por favor, vai ser um prazer interagir com vocês. Maravilha. Vamos lá? Está soltando a pesquisa já, Camille? Sim. Perfeito. Então, assim, para começar, vou começar com o IA. Nós estamos realmente vivendo a era do IA. Como eu comentei anteriormente, e eu estou nesse mercado há muito tempo, esse desenvolvimento de algoritmos IA já vem sendo desenvolvido há alguns anos. Porém, o surgimento do ChatGPT o ano passado fez acelerar demais a implementação do IA. Portanto, a gente tem que analisar muito bem a parte do IA, para que, eu vou falar um pouquinho daqueles medos que muitos têm, o IA vai tomar o meu lugar, vai tomar o meu emprego. Pelo contrário, nós temos que nos preocuparmos como entender o IA e de que forma o IA estará ao nosso lado para auxiliar o nosso dia a dia. Essa é a nossa grande expectativa. Vamos falar um pouquinho mais sobre IA. Boa. Então, algumas aplicações de que forma o IA, com apenas alguns exemplos, poderia nos ajudar no nosso dia a dia. Então, começando aqui do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, análises preditivas. Cada vez mais aplicações de IA vão poder nos ajudar a olhar para frente e não somente para trás, para que a gente possa tomar decisões antes que elas aconteçam. Qual o caminho que a minha companhia está indo para que eu possa me antecipar essa decisão? Então, análises preditivas efetivamente. Gestão de risco. Cada vez mais o IA vai ser utilizado para nos apontar onde possam existir eventuais riscos, pensando sempre isso. O IA vai sempre sugerir pontos de gestão de risco, mas a decisão sempre será do ser humano. Isso a gente não pode esquecer jamais. Negociações assistidas, cada vez mais o IA vai poder nos ajudar nas negociações, novamente para que o profissional de compra, o profissional de procurement se dedique muito mais a assuntos estratégicos e a negociações mais complexas. Aquelas mais simples, o IA vai nos ajudar bastante em relação a isso também. Dando sequência ali na parte de baixo do meio, classificação de produtos. Hoje é um problema, ou pode ser um problema dentro das companhias, aquela parte de classificação de produtos e serviços. Então imaginem, anos de cadastros sujos e ruins pode gerar uma complexidade. Portanto, o IA pode acelerar muito, por exemplo, a limpeza desses cadastros. Então também é uma aplicação bastante interessante. Percebam que todas as aplicações de IA estão vindo para nos ajudar, não substituir o nosso dia a dia. Análise de contratos. Então, análise de contratos é sempre uma área bastante chata. Imaginem o quanto o IA pode acelerar isso, comparando milhares de contratos similares dentro da companhia ou fora, para que, novamente, gere sugestões de alteração que possam ser aceitas e a decisão sempre será do ser humano. Gestão de fornecedores também é um ponto super importante. Mais para frente eu vou falar um pouquinho da plataforma Mercado Eletrônico, por exemplo. Hoje a gente já pluga em várias fontes externas para trazer a informação para os nossos clientes, falando, eu quero trabalhar com esses fornecedores. Será que eles são idôneos? Estão corretos? Eu posso trabalhar com eles sem nenhuma preocupação? Sim. Então o IA tem ajudado nisso também fortemente. Do lado direito, ali, a última coluna, chatbots. Isso já é uma realidade na nossa vida pessoal ou profissional. Eu, particularmente, não gosto muito de conversar com uma máquina, mas é inevitável os ganhos, sejam de custos ou sejam operacionais, que a utilização do chatbot traz para as companhias. Spend Analysis, ou seja, a parte da analítica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, cada vez mais auxiliando a vocês, as companhias, fazerem uma série de análises, sejam elas quais forem. E, por fim, monitoramento de compliance e auditoria, como eu comentei inicialmente. Compliance e auditoria é uma área extremamente importante, principalmente em procurement. Então, o IA vai poder auxiliar e acelerar muito mais e gerar uma transparência muito maior para o mercado. Portanto, pessoal, aqui são apenas algumas aplicações de IA, e reforçando o que eu comentei anteriormente, super importante, a IA está chegando para nos auxiliar, não nos substituir. Portanto, cabe a nós nos atualizarmos para que a gente use a IA da melhor forma possível. Tá bem? Perfeito. E aí tem um último ponto aqui. Quais serão os impactos? Se eu usar para esses exemplos que eu comentei ou outros, qual é o impacto que esse IA trará para dentro do procurement? Aqui eu trago apenas alguns dados, que foi feito embaixo ali a fonte, a consultoria Hollenberger. Eu não vou comentar todos, pessoal, que é muita coisa, mas alguns fazem bastante sentido. Do lado esquerdo para cima, começando,
diminuição de custo de materiais, entre 5% e 40% de diminuição. Obviamente, como eu comentei, vai ajudar nas negociações, na busca de novos fornecedores, na identificação de produtos e serviços, na limpeza da lista de produtos e serviços em si. Enfim, uma série de iniciativas que vão culminar na redução de materiais, de custo de materiais. Time to market, auxiliar em mais de 40% a redução do lançamento do produto até a chegada no mercado. Isso é grana na veia para as companhias nessa aceleração. Então, o IA pode auxiliar muito nisso também. Mais de 80% de diminuição de comunicação através de e-mail. Aqui cabe um comentário. Eu já ouço que o e-mail vai acabar há pelo menos 20 anos. Cada vez tem uma onda nova e fala que o e-mail vai acabar. E nunca acaba, e a minha opinião, isso é muito pessoal, não acho que vai acabar nunca, ele está apenas se transformando. Hoje as ferramentas de comunicação, WhatsApp, SMS, todas elas, realmente auxiliaram muito mais o e-mail, acredito que vai continuar existindo muito fortemente, principalmente para a documentação. Mas, por exemplo, dentro da plataforma DME, conectado a requisitantes, compradores e fornecedores, não existe mais a necessidade de nenhum e-mail. Para quê? Para você criar tracking e compliance. Então, o e-mail realmente, nesta comunicação, deve se diminuir bastante com o uso de AI e tecnologia. O ponto de cima ali, menos de 50% de headcount de procurement. Puxa, vamos perder 50% das nossas cadeiras, das nossas profissões. Não. Como eu comentei lá atrás, nós temos que mudar o perfil de atuação. Vai diminuir, sim, 50% da forma que é feita hoje. Então, portanto, cabe a nós nos atualizarmos, entendermos como o IA pode nos ajudar para que a gente se sente nos próximos postos. Qual será o próximo passo da nossa carreira ou das nossas posições. Então, isso é muito importante avaliarmos. Enfim, ali tem uma série de outros pontos interessantes que o IA terá impacto. Claro que o IA terá grande impacto na vida de todo mundo, não somente em procurement, seja pessoal, profissional ou em qualquer posição nas empresas, cabe a nós identificarmos da melhor forma como utilizá-los. Tá bem? Ops. Vou botar um. Falei aqui de IA, agora eu vou falar um pouquinho de dados, né? O poder transformador dos dados. Antes da era do IA, nós estávamos na era dos dados. Na verdade, eu acho que não estávamos, permanecemos nela. Os dados vão permanecer na nossa vida para o resto da nossa vida. Aqui cabe um comentário interessante de uma pesquisa, não sei se todos conhecem. Eu acho que com o IA vai até acelerar isso, mas essa é a informação que eu tenho até o momento. Que a cada 2 anos, o mundo vai gerar mais dados que foi gerado até então. Mas o que é isso, Silvio? Vamos lá. Estamos em 2024. Daqui de 2024 até 2026, o mundo vai gerar mais dados do que foi gerado até 2024. E isso vai sendo dobrado a cada 2 anos. Portanto, pessoal, o número de dados que nós estamos gerando é imenso. Sejam elas quais foram as fontes, e as fontes eu vou falar um pouquinho mais para frente, todas elas são fontes extremamente importantes. E de que forma a gente tem que utilizar esses dados, né? O famoso analytics, o cruzamento do gráfico é bastante claro. Quanto maior o valor o dado tiver, maior será a complexidade de extraí-lo e de utilizá-lo, né? Então, da esquerda para a direita no início, muitas empresas ainda estão acostumadas a usar o famoso descritivo e o diagnóstico, ou seja, olhar no retrovisor, olhar para trás sobre o que aconteceu e por que aconteceu. É super importante essa análise? Claro que é. Olhar o que aconteceu para entender o que aconteceu e tentar tomar alguma decisão baseada nisso. Mas o IA, e principalmente essa era dos dados, nessas fontes de analytics, estão vindo fortemente exatamente para mudar, para a gente olhar para frente, criar uma espécie de bola de cristal. Sim, olhar no passado, mas as 2 próximas bolinhas ali, preditivo e prescritivo, ou seja, olhar para frente para saber o que poderá acontecer e o que eu devo fazer se aquilo acontecer. Eu estou indo para o caminho certo e eu devo mudar o meu rumo antes que eles aconteçam. Essa é a grande vantagem. Não olhar para trás somente para ver o que aconteceu, mas principalmente olhar para frente para ver o que poderá acontecer. Então esse é o poder do Analytics e com o IA isso vai acelerar fortemente também. Portanto, pessoal, convido a todos, usem muito fortemente os dados, tá bom? E como é que eu vou usar esse negócio? Aqui eu trouxe um desenho bastante simples para vocês, começando novamente do lado esquerdo. Hoje as fontes de dados são inúmeras, sejam elas quais forem. Mídias sociais, dados internos das empresas, imagine a quantidade de plataformas e de softwares que as companhias têm. Só para ter um número de vocês, eu conheço empresas que têm mais de 200 tipos de softwares ou plataformas ou tecnologias utilizadas dentro da companhia. Todas elas geram dados. Então, dados como serviço, vou comprar dados externos, dados da concorrência, vou buscar na internet,
Pense na nossa vida particular, também na nossa vida pessoal. Hoje tudo gera dados, praticamente tudo gera dados. Daqui a pouco até as nossas roupas estão gerando dados para tudo isso. Então, grandes quantidades, grandes informações de dados coletadas vão gerar uma fonte inimaginável de possibilidades para a gente utilizar esses dados. Mas aí vem o grande desafio, começam os desafios. No item seguinte é como obter esses dados, como é que eu vou obter esses dados, de que forma eu vou extrair esses dados e principalmente organizá-los. Senão eu vou ter um monte de dado inútil. Então tem que entender como eu vou obter, como eu vou organizar. Novamente, volta para o IA, volta para o Big Data, né? E volta para a tecnologia. A terceira coluna aqui, depois que eu obtive e organizei, então tenho que me planejar, prever como eu vou usar, descobrir como eu vou usar e principalmente analisar de que forma eu vou usar esses dados da melhor forma possível. E por fim ali, os benefícios para o negócio, então, para que a gente possa tomar as melhores decisões, ações muito mais rápidas, isso vai melhorar muito a inovação, aumentar muito a inovação das companhias e por fim criar uma vantagem competitiva cada vez mais forte. Tá bem, pessoal? Então usem os dados da melhor forma possível que estiver disponível para vocês. Silvio, até fazer um comentário aqui com o que você colocou. Toda essa tecnologia hoje, então, está ajudando a área de procurement e o mercado eletrônico tem hoje como endereçar isso dentro da plataforma. Perfeito. No final eu vou falar um pouquinho da nossa plataforma, mas é exatamente isso. A área de procurement está se transformando, ainda está em transformação. Por isso que uma das tendências ainda é plataforma. Por exemplo, se a gente comparar com o ERP, uma das tendências não é mais a contratação do ERP. A grande maioria das empresas já tem o ERP. Em termos de plataforma de compras, ainda não. Portanto, por isso que ainda é uma tendência, eu vou explorar um pouquinho mais para frente. Tá bem? Perfeito. Então, pessoal, o futuro de IA e dados está em tecnologia. Uma coisa está intrínseca, Cauta. Não existe era de dados, não existe era de IA sem tecnologia. As coisas estão absolutamente enraizadas ali, absolutamente juntas. Precisamos utilizar as tecnologias disponíveis para nós da melhor forma possível. Mas aí vem um ponto, né? Qual tecnologia utilizar? Eu coloquei esse slide aqui de propósito, pessoal, e é de propósito mesmo que não dá para ler. Aqui tem mais ou menos, não vou falar que são todas, mas quase todas as empresas do mundo que oferecem algum tipo de tecnologia ou de software para as companhias, software e serviço para as companhias, em todas as áreas, não somente procurement, tá bem? Então imagine a complexidade de você escolher uma das plataformas que você tem necessidade. Então a pesquisa deveria ser muito grande, ou as empresas abordarem vocês, como nós estamos fazendo hoje, para trazer novidades para vocês. Então, mas é muito complicado. E o PME acredita da melhor forma possível? É que nós tenhamos plataformas cada vez mais colaborativas. Então, como tem o descritivo ali, então, efetivamente criar um ecossistema digital de compras e supply chain para possibilitar as empresas construírem processos cada vez mais simples com o uso da tecnologia, fluidos, totalmente integrados e que realmente potencialize a produtividade e a colaboração trazendo inteligência para o negócio. Ou seja, é muito difícil você encontrar uma plataforma que vai ser o melhor, o best of breed de todas as áreas. Portanto, é muito importante que as soluções sejam abertas para que se conectem com soluções de outros níveis. Então, uma plataforma colaborativa como é o ME é bastante importante. Tá bem? Perfeito. Muda para mim, Lúcio, por favor. Aqui eu trouxe uma outra figurinha, já entrando um pouquinho mais na plataforma, na nossa solução do ME, que é o que a gente chama de ME Flywheel, uma turbina. Então nós entendemos que mergulhando um pouquinho mais na área de procurement, existem sempre dois lados, o lado compras e o lado fornecedor. Do lado de cá, do lado de compras, se a gente olhar do lado esquerdo, né, do slide, se a gente olhar a bolinha, então começa ali, cada vez mais que a área de compras utilizar melhores soluções, mais compradores vão utilizar tecnologia e plataformas como a nossa, e cada vez mais transações serão otimizadas e automatizadas para a utilização. Indo para o lado esquerdo, desta forma, cada vez mais fornecedores farão mais negócios, ou vão gerar mais oportunidades com as áreas de compras, mais fornecedores entrarão nas plataformas, no nosso caso, por exemplo, mais de 1 milhão de fornecedores cadastrados, e vão gerar mais dados. Portanto, é uma turbina que se retroalimenta. Então, a área de compras e a área de fornecedores, a área de vendas, né, está totalmente junto dentro da parte dessa turbina que nós chamamos de ME Flywheel, ok? Silvio, um número me chamou a atenção, 1 milhão de fornecedores cadastrados.
o mercado eletrônico ele disponibiliza isso já para a empresa começar a utilizar? Ela já tem um pré-cadastro, uma pré-validação desses fornecedores? Perfeito, ótima pergunta. Quais segmentos? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas como nós temos uma área dentro do e-mail específica para tratar com fornecedores. Tamanha importância que a gente dá para esse lado também, não é? Então, todos esses fornecedores que estão cadastrados lá vão ter a possibilidade de ofertar os seus catálogos para os compradores. Cabe ao comprador, querer ou não, olhar outros fornecedores. E aí, como eu comentei, nesse fornecedor a gente consegue já fazer um primeiro check em instituições públicas para falar se aquele fornecedor é homologado ou não e é confiável ou não. E aí trazemos alguns índices, número de oportunidades, número de transações que aqueles fornecedores já fizeram dentro da plataforma, ou seja, tem uma série de métricas, dados novamente, para que os compradores possam tomar a melhor decisão. Tudo estruturado e pronto para uso. Né? Pronto para uso, exatamente. Vou falar um pouquinho mais para frente agora. Para encerrar aqui minha apresentação, pessoal, vou falar um pouquinho do mercado eletrônico da nossa plataforma, tá bem? De que forma o mercado eletrônico tem apoiado as empresas para endereçar exatamente essas tendências que eu comecei a comentar. Tecnologia, IA e dados, ou seja, automatizar todos os processos, tá bem? Então, primeiro falando um pouquinho sobre o mercado eletrônico, quem é o mercado eletrônico. Na parte de cima do slide aqui, somos uma empresa 100% nacional, mas já estamos em 4 países, México, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Porém, já temos, acelerando fortemente para nos tornar cada vez mais globais, porém já temos mais de 100 países acessando a nossa plataforma, ou seja, os nossos clientes são clientes muito grandes, temos clientes muito grandes, que têm filiais ao redor do mundo e todos eles acessando, utilizando a plataforma de uma forma global. Somos mais de 400 colaboradores ao redor do mundo. Na parte de baixo, ali do lado esquerdo, a parte de highlight, só 3 itens importantes para vocês. São mais de 160 bilhões negociados anualmente através da nossa plataforma. Isso é quase o PIB de muitos países no mundo, então um volume bastante grande. Os últimos 2 itens que o Johan acabou de comentar comigo, temos mais de 10 mil compradores cadastrados utilizando a plataforma de um lado e mais de 1 milhão de fornecedores cadastrados do outro. Ou seja, essa colaboração para a gente é bastante importante também. E do lado direito aqui do slide, os 2 últimos itens, de baixo para cima, o mercado eletrônico também se preocupa muito da porta para dentro e não somente da porta para fora. Da porta para fora. Claro que nós temos até um slogan, propiciar uma experiência fantástica para os nossos clientes, mas também queremos propiciar a experiência fantástica para os nossos colaboradores, os nossos funcionários. Todos os anos ganhamos vários prêmios, Great Place to Work, lugares incríveis para se trabalhar, então nós somos muito bem avaliados, isso nos traz bastante orgulho também. Uma outra coisa que nos traz bastante orgulho é estarmos no quadrante mágico do Gartner. A única empresa da América Latina, no nosso segmento, a estar no quadrante mágico do Gartner globalmente. Então isso nos enche de orgulho realmente. Eu me arrisco a dizer, não somente para a Procurement, mas para softwares como um todo, é uma das únicas empresas da América Latina pertence lá, para entrar no quadrante mágico do Gartner, realmente é muito difícil, muito exigente, e acabou de ser publicado novamente, estamos lá novamente. Tá bem? Parabéns, muito bom. Muito obrigado. Então, isso sobre o mercado eletrônico. Clientes, temos clientes dos mais variados setores, então isso nos traz um conhecimento muito grande de todos os setores, então seguramente nós entendemos a tua dor e a tua necessidade, para quê? Para endereçarmos dentro da nossa plataforma e endereçarmos as dores de cada segmento da melhor forma possível. Então temos realmente clientes dos mais variados setores, segmentos e regiões do Brasil, como eu comentei, no mundo também, e também dos mais variados portes, grandes, médios e enterprise. Encerrando aqui, é o penúltimo slide já, como é que a gente entende que uma plataforma ideal de procurement e sourcing marketplace B2B vai atender o mercado? Quais são as expectativas dos dois lados, né? Trava-línguas aqui. Do lado de compradores e do lado de fornecedores. Do lado esquerdo aqui do slide, o que os compradores buscam numa plataforma como a nossa, né? Savings, como eu comentei lá atrás, é uma tendência, então ainda é muito forte, redução de custo de produto ou serviço, redução de custo operacional de compras, ou seja, cada vez mais o comprador, a área de compras, se dedicar menos a ações transacionais e operacionais e mais a estratégicos. Agilidade e simplicidade, óbvio que usabilidade é muito importante, e como diminuir o ciclo de compras e torná-lo cada vez mais transparente. Colaboração com bons fornecedores, aquilo que eu comentei, tudo está conectado na plataforma, então a ferramenta de comunicação é única, o chat, troca de informações, ou seja, gera um tracking muito grande, e com isso a gente vai ter uma redução de riscos de abastecimento e qualidade de produtos e serviços cada vez maior. E por fim ali, a área de compras também busca muito fortemente compliance. A área de compras novamente sempre está muito sobre os holofotes,
Então, ter transparência nos processos e processos auditáveis é extremamente importante. Do lado direito, em termos de fornecedores, o que a área de fornecedores, como eu comentei, o ME tem uma área de fornecedores, uma área específica para focar em fornecedores. Então, o que eles estão buscando? Obviamente, novas oportunidades de negócio. Então, estar plugado numa plataforma com mais de 1 milhão de fornecedores e mais de 10 mil compradores propicia a eles buscar mais transações e aumentar o número de compradores o número de vendas para eles. Então, novas oportunidades. Segundo ponto, maior exposição, obviamente, expor os catálogos dele para que vocês possam buscar, e a edição está na mão de vocês, obviamente, de avaliar e buscar novos fornecedores, novos catálogos. Colaboração com bons compradores, lembra aquele que eu comentei de fazer análises a fontes públicas, e essa colaboração é muito importante dos dois lados. Os dois lados são importantes, os dois lados da moeda. E, por fim, economia de custos operacionais, assim como ao lado de compras. Então, essas são as expectativas dos dois lados por uma plataforma de compras como a nossa. E por fim, qual é essa nossa plataforma, né? Então esse aqui já é o último slide. Então na parte de cima, o que a gente chama de ready to buy. Se a empresa está pronta para comprar, não importa o item. Produtos de revenda, matéria-prima, prestação de serviço, MRO de manutenção, material de consumo, não importa o tipo de produto ou serviço que você vai comprar, a plataforma consegue atender. Na parte de baixo, ali eu falo um pouquinho da nossa tecnologia, fazendo um gancho já com o que falei das tendências. As três principais, né? Tecnologia, então é uma aplicação responsiva, não importa se você está usando um celular, um tablet ou um computador, ele vai se adaptar à sua utilização, isso traz uma facilidade muito grande, ou seja, não precisa baixar um aplicativo, é responsivo ao seu celular. SaaS e PaaS, você já está na nuvem, você não precisa se preocupar com nenhum tipo de infraestrutura, isso é o que tem de melhor na tecnologia hoje. Na parte do meio ali, IA, então cada vez mais o mercado eletrônico, a gente chama de ME, o ME está preocupado em aplicar IA dentro das operações que são factíveis de serem aplicadas, ou seja, automatizar processos operacionais. E por fim, analytics, né? Conectado com qualquer tipo de RP, gerando cada vez mais dados para que possam serem feitas as análises. E o desenho do meio fala exatamente o que a nossa solução atende. Então, o meinho ali, que é o verdinho, é o famoso Hack to Pay, o requisição até pagamento, que esse sim é o que preenche o e-procurement, e aí passando por várias etapas, como está na bolinha azul, gestão de contratos, gestão de fornecedores, cotações, então tem uma série de coisas que nós chamamos de sourcing, que a nossa plataforma se preocupa em atender. E no meinho ali, que a gente chama de marketplace, privado e público, privado é o que nós fazemos para trazer os fornecedores dos nossos clientes para dentro da plataforma e torná-los cada vez mais colaborativos entre si, portanto privado para cada empresa, e o público exatamente, o me perguntou agora há pouco sobre 1 milhão de fornecedores, temos um mercado público que propicia os compradores buscar novos fornecedores para aqueles itens que lhe convier. Portanto, existem opções bastante grandes para os dois lados. Dessa forma, a gente entende que a nossa plataforma, que nós chamamos aqui de S2P, Source to Pay, atende de uma forma ampla todos os processos de procurement, sejam mais profundos ou menos profundos, automatização, digitalização, compliance, como eu comentei, analytics e IA, ou seja, traz uma aceleração muito grande para as companhias, para que eles possam dedicar mais ao estratégico e deixar o operacional que nós possamos ajudá-los. Tá bem? E para encerrar aqui com o último slide, um depoimento de um cara pouco conhecido, que é o Bill Gates. Frequentemente superestimamos o que podemos realizar em um ano, a gente acha que pode fazer muita coisa nesse ano, e acho que a promessa do ano novo sempre acontece, né? Mas subestimamos o que podemos fazer em 5 ou 10 anos. Então, um convite aqui para vocês, pessoal, de tudo que eu comentei aqui, a gente não espera, eu não espero, acho que você também não precisa esperar por isso, que tudo vai acontecer em um ano e eu preciso me planejar para que tudo aconteça dentro deste ano. Mas sim, me planejar de acordo com a minha necessidade, de acordo com a necessidade da minha companhia, nos próximos 5 a 10 anos. O que é mais importante para mim nesse momento, ou seja, criar prioridades, implementar agora, durante esse ano, implementar ano que vem, implementar nos próximos anos, tá bem? Contem com o mercado eletrônico para ajudar você no que for necessário, o YKP também, nosso grande parceiro, vamos trabalhar juntos nesse mercado. Pessoal, muito obrigado por enquanto. Obrigado, Silvio, agora é contigo. Muito bom. Pessoal, excelente as colocações aí do Silvio, os desafios da área de procurement. Hoje nós estamos passando por uma época muito forte de revisão de processos em relação ao meio ambiente, a parte social, a governança. Quando você fala, Silvio, do nosso planejamento para os próximos 5 anos, a gente tem que pensar
como a minha empresa vai estar em termos de governança, onde ela deseja estar nos próximos 5 anos. E o que eu estou fazendo hoje, né, para permitir essa governança melhorada. Muito se fala em redução de custo, muito se fala em eficiência, e a gente não pode esquecer que a parte de compras, ela é o início da cadeia produtiva das empresas. Então, em cima de comprar bem, você vai conseguir ter uma boa margem de lucro, você vai ter eficiência, você vai ter agilidade, né? Muito se fala em BI, né, inteligência artificial, para poder planejar minhas demandas, e se o meu BI, se o meu IA está me dizendo que eu preciso produzir mais o mês que vem, como é que a área de procurement vai estar preparada e aparelhada para comprar num custo ótimo, com quem que ela vai comprar, quem vai poder entregar rápido. Então, tudo isso, a plataforma de procurement vai dar, né, vai dar esse subsídio para as áreas de compra, para os compradores, para eles responderem a essas demandas. Então, não adianta mais a empresa dizer, poxa, eu trabalho dessa forma, eu já tenho meus fornecedores, está tudo quadradinho, está tudo bonitinho. O mundo está mudando, os desafios estão a cada hora aí, né, guerra, muitos desafios globais, aquisições, fusões. Então as empresas estão tendo que ter resiliência. E a resiliência não é simplesmente conseguir implantar um RPA para automatizar um processo. Resiliência é, eu preciso conseguir vender mais, comprar mais rápido, produzir com eficiência. Então, o ESG é uma das linhas que a YKP também está tocando, né? A gente tem 33 anos de experiência, né? Conforme aí deixa eu dar até uma colada aqui no slide, que tem a película anti-hacker aqui. A gente tem 33 anos de experiência, mais de 1.500 projetos, mais de 200 colaboradores. Então, a YKP ela surgiu como uma empresa de software, de colaboração, de itens que o Silvio colocou, de itens de vamos colaborar, vamos analisar dados, vamos melhorar o processo, a questão do e-mail não existir mais, né? O processo ele tem que ser fluido. O e-mail sempre vai existir, mas o e-mail passa a ser incorporado hoje nos processos, assim como as mensagens de WhatsApp. A YKP tem soluções também, omnichannel, para a jornada do cliente. Eu até comentei com o Silvio hoje cedo que a gente ia lançar aqui um novo slogan de Supplier Experience, né? Todo mundo fala em Customer Experience, mas a área de compras, ela tem que ter um bom relacionamento com o seu fornecedor, né? É o seu fornecedor que muitas vezes te salva aprovando um bid que a área de compras está com um budget restrito e precisa aprovar, correto? Então, se você tem essa agilidade, essa capacidade de ter um workflow, de aprovações rápidas, de um processo auditável para a questão de governança, você vai conseguir ter uma boa área de compras, ter uma área de auditoria que está sabendo o que está acontecendo, ter uma área de finanças, né, sabendo por que foi concedido ou não esse desconto, uma área de gerenciamento de contratos, porque depois que eu comprei, eu tenho que fazer a gestão do que eu comprei, né, eu tenho que garantir o meu SLA em cima do que eu comprei. Então, a YKP, ela está hoje preparada para implantar, porque a gente tem bastante experiência em toda essa parte de processo, de automação de dados, e que a gente consegue entregar essa plataforma de procurement do mercado eletrônico da mesma forma que a gente sempre entregou projetos, né, com agilidade, com gestão. Então, o nosso histórico passa por data, né, por gestão empresarial, né, BI, performance, ferramentas de planning, e a parte também de gestão fiscal e tributária, porque na hora que eu estou comprando, eu posso ter impostos, né, eu preciso de uma inteligência tributária para saber quanto que eu vou pagar de imposto naquilo que eu estou comprando, de um determinado estado, né, ou uma variedade de estados. Então, a YKP se torna, nesse momento, um parceiro, a meu entender, estratégico, porque a gente consegue olhar o procurement dentro do contexto de gestão de governança, né? E aí, sendo necessário fazer algumas integrações, desenvolver algumas APIs, nós temos time técnico para isso. Então, Silvio, obrigado, né, por estar aqui nos apoiando e endossando essa parceria. E se vocês tiverem qualquer necessidade da gente sentar em algum momento
entender a necessidade de vocês no detalhe, nós estamos com um time aqui, hoje vieram até alguns técnicos aqui do mercado eletrônico para nos conhecer, e a gente está com um time técnico pronto para analisar a demanda. Então, na pesquisa final, vocês podem colocar assim, desejo um contato amanhã, na próxima semana, no próximo mês, e nós vamos nos programar para atender vocês. Roberto, acho que basicamente é isso, não sei se o meu tempo está terminando. Eu vou comentar um pouco aqui dos nossos parceiros, né? E aí passa um pouco em cima do que eu falei. Automation Anywhere é um parceiro nosso para RPA, né? Temos parceria com a IBM também tem ferramentas de automação, de inteligência artificial. Fomos um dos primeiros parceiros da IBM a implantar portal, Business Process Management, Business Intelligence, Planning. Então a gente tem uma longa história aí com a IBM. Oracle, implantamos RPs, né? A parte de compras passa pelo RP, mas o procurement é muito mais do que isso. Sovos e Avalara são parceiros nossos para motor fiscal, né? Temos parceiro como a RZ3 para revisão tributária, revisão da parte previdenciária. Às vezes a empresa, poxa, eu preciso arrumar um budget para finalmente realizar esse meu sonho de implantar o e-procurement. Nós podemos ajudar vocês a identificar quais impostos eventualmente foram pagos a maior nos últimos 5 anos e ajudar a custear ou encontrar, né, uma economia oculta aí. Então isso foi um pouco no mercado eletrônico, que é hoje o fórum, né, para a gente explorar aqui, e eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer. Roberto, não sei se tiveram perguntas aí, a gente já poderia começar. Tiveram sim, Piovan, tiveram sim. Pessoal, legal, estou adorando esse webinar, está muito bacana. Eu vou soltar a primeira pergunta, eles vão responder, tá? E eu vou soltar a última pesquisa, o Piovan mencionou. A gente quer saber se vocês gostaram do webinar, a gente quer saber o que você achou desse conteúdo, tá bom? Pode colocar aí, A primeira pergunta veio da Roberta e ela perguntou: como as tendências de procurement estão impactando as práticas tradicionais? Quem responde? Posso responder? Na verdade, não estão impactando as práticas tradicionais, na verdade, elas estão juntas, né? Então, acho que a grande resposta é de que forma eu utilizar essas tendências, ou como eu comentei lá, a tecnologia, para me auxiliar, sair do transacional, sair do atual, lembra o slide que eu comentei, para chegar no futuro. Então, qual a melhor forma de usar essas tecnologias disponíveis hoje no mercado para que eu chegue até lá? Então, é muito mais a sua análise de como utilizar isso para te ajudar no seu dia a dia para fazer essa transição de um lado para o outro. Acho que essa é a grande resposta, Roberto. Show, legal. A Fabíola perguntou: com o avanço da automação, quais são as implicações para a força de trabalho no setor de procurement e como os profissionais estão se adaptando às mudanças nas demandas de habilidades? Pode repetir? Vamos lá. Como o avanço da automação, quais são as implicações para a força de trabalho no setor de procurement? Na verdade, eu acho que vou ler aí a automação, utilização de IA e também de tecnologia. Como eu comentei lá atrás também, cabe a nós nos atualizarmos, vocês, eu, todos, quais são as tecnologias que estão disponíveis hoje, de que forma eu posso utilizar a IA, a inteligência artificial, a meu favor. Para quê? Para que eu possa, as minhas atividades mais operacionais ou transacionais, que me demandam muito tempo e poderiam não demandar, deixe ele fazer o teu operacional para que você possa se dedicar muito mais ao analítico e ao estratégico. Eu acho que essa é a grande, o grande balanceamento que tem que fazer, de que forma eu vou sair do operacional e me transformar mais em analítico e estratégico, com o auxílio da tecnologia e IA. Show! Beleza. Uma coisa, lembra que eu comentei, e eu realmente acredito nisso, já não vai substituir o ser humano. A decisão sempre será do ser humano. E assim vai te trazer cada vez mais sugestões para acelerar as suas decisões e que elas sejam as melhores possíveis. Legal. Pessoal, não se esqueçam, coloca aqui no chat as perguntas que você tem. A próxima vem do William, tá bom? Com a crescente importância da análise de dados,
como os profissionais de procurement podem utilizar tecnologias como IA e Machine Learning para aprimorar a tomada de decisão. Você acabou de dizer. Exatamente. 2 perguntas e uma resposta. Então eu vou passar para a próxima, que é... Tudo bem aí, né, William? Eu vou passar para a próxima, que veio da Mônica. A Mônica, ela perguntou o seguinte: eu ainda acredito que estas plataformas são muito focadas em atender a compra de produtos. Já serviços sempre tem que serem feitas várias adaptações. O que o mercado eletrônico tem planejado para melhorar essa usabilidade dos compradores de serviços? Compras tradicionais são sempre muito bem atendidas pelas plataformas, mas serviços são muito deficitários. Posso comentar essa? É uma pergunta longa essa, né? Vamos lá. Quando você vai responder quando você bola uma requisição, né, uma RFP, você tem que definir muito bem o critério, né, o escopo daquilo que você quer que vá ser entregue. Então, acho que isso é um pouco da dificuldade de quem vai demandar o serviço. Se você escrever um serviço de uma forma muito genérica, você vai ter propostas genéricas. Então, quanto mais específico, aí eu acho que o Silvio consegue dar um detalhamento de como você realmente colocar item a item, o que você quer, como você quer que entregue, para que o seu fornecedor entenda exatamente e preencha quase que uma tabela de quantidade de horas, prazo de entrega, método de gerenciamento, metodologia de implantação. Então, tudo isso, a plataforma, ela vai montar, ela vai te ajudar a montar isso de forma estruturada, para que no final você receba propostas padronizadas. Estou certo? Tá certo, sim. Só complementando, de que forma a gente está preparado, o MBA está preparando e atende os clientes. Como eu comentei lá atrás, temos muitos clientes da área de serviços. Então, tem alguns conceitos da FRS, que é ficha de registro de serviços. Temos a parte de gestão de contratos, ou seja, imagina vocês têm um contrato de consultoria e uma série de requisitantes dentro da sua companhia vão consumir aquele contrato de consultoria. Então, já está integrado lá, cada requisitante colocar uma requisição, a plataforma vai olhar a parte de contratos, vai debitando, vamos dizer assim, da parte o contrato que foi fechado com o fornecedor. Uma conta corrente. Uma conta corrente, exatamente, para que quando chegue em compra já está atrelado também ao contrato. Ou seja, a gente tem uma série de etapas para atender o lado do serviço. Você tem razão na sua pergunta, o lado de atendimento de serviço é mais complicado, sim. Então a gente procura atender o máximo das funcionalidades. Porém, seguramente a sua companhia tem alguma especificidade que a maioria das plataformas não atende inicialmente. Cabe a nós, no projeto de serviço, junto com a YKP, atender vocês, fazerem aquelas adaptações. Eu não estou falando alterações de plataforma ou as famosas customizações, mas sim atender o seu processo da melhor forma possível. As ferramentas estão dentro da plataforma. Cabe a nós identificarmos com vocês, e aí é uma definição de escopo muito clara, para que a gente possa atender, chegar ao 100% do atendimento da sua necessidade. Mas a pergunta é boa e realmente é complexo esse atendimento da parte de serviço. Obrigado, Silvio. Pessoal, nós estamos chegando no final do nosso webinar. 6 minutos. Bom? E conforme prometido, né, eu vou soltar aqui a última pergunta. As outras perguntas a gente vai responder por e-mail, então ninguém vai ficar sem resposta. E também no final, no final do dia de hoje, vocês vão receber um e-mail com a gravação do webinar, né, e também os nossos contatos, se vocês quiserem fazer mais perguntas. Então vamos lá. A última pergunta do dia de hoje veio da Paula, e ela está abordando o ESG. Como as tendências de ESG estão sendo incorporadas nas estratégias de procurement em 2024? Qual é o papel das práticas responsáveis na seleção de fornecedores? Eu comentei um pouquinho também, desculpa, depois eu passo a palavra para você. Comentei um pouquinho com vocês lá atrás também sobre ESG. ESG é um negócio que não é nem mais uma tendência, é uma realidade, as empresas estão muito preocupadas com isso. Então, como comentei um pouquinho lá atrás também, plataforma sobre governança, compliance, isso é quase que intrínseco dentro da plataforma. Mas o que a gente tem trazido também, procurado levar para as companhias, é a possibilidade de buscar fornecedores que trabalhem também dessa forma mais sustentável, também preocupado com a ESG. Lembra que eu falei das checagens com fontes externas? É isso, aqueles 1 milhão de fornecedores plugados à plataforma. A gente já traz uma série de check-ins
ou seja, trazer, se a empresa está buscando por isso, quais fornecedores já estão mais enquadrados nessas políticas de ESG, para que se enquadrem também dentro das políticas da área de compras. Então, cada vez mais é importante a preocupação que a área de fornecedores também tenham para atender essa parte desses ESG, como eu comentei, está no nosso dia a dia e também é uma preocupação, aliás, deve ser uma preocupação de todos, de quem fornece tecnologia como nós, e a YKP, de quem compra como vocês, ou de quem fornece aqui na área dos fornecedores. Rogério, é isso. Só complementando, a estratégia de procurement, ela está totalmente dentro de ESG, como o Silvio comentou, porque ela permite você ter auditabilidade, ela permite você contratar empresas compromissadas com o meio ambiente e com o social, você vai conseguir fazer esse filtro na hora de contratar, e meio ambiente, você próprio, né, quando você reduz papel, quando você reduz a própria energia elétrica, né, o tempo do seu processo é reduzido para contratar, você tem uma eficiência, você tem um ganho aí de tempo de trabalho das pessoas e até de todos os insumos que estão ligados a isso. Então, o procurement está totalmente aderente à sua iniciativa ESG. Roberto, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Parabéns. O óculos está aí, né? Obrigado, Esqueceu o óculos. Pessoal, chegamos no final do nosso webinar. Foi um delicioso bate-papo que nós tivemos. Obrigado. Um tremendo especialista, o Silvio aqui, eu acho que eu não errei o nome dele. Não. Um grande colega, um expert, enfim. E óbvio também, o Piovan aqui com a gente, também de muito conhecimento. Foi uma manhã maravilhosa, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Agradeço a todos também. Quem não respondeu a última pesquisinha, por favor, responde aí, tá bom? Um grande abraço meu para vocês de coração. Gente, muito obrigado por todos. Contem com a gente que for necessário. Obrigado. Tchau, bom dia para vocês. Tchau, abraço. Tudo de bom. Tchau.